quero orar com essas mãos lá da galeria. Você, venha cá, irmão. Vamos orar. Sim, Espírito Nossa Santo. fé está Sim, no Espírito nosso Santo. Deus. Que se abram céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Espírito Santo, o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor é um Deus que atrai o nosso coração. E nós queremos ser atraídos para perto de Ti. Assim como Josué foi atraído pela Tua glória, pela Tua presença. Nós queremos ser atraídos pela Tua presença. Que nessa noite a Tua palavra venha sobre os corações, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação. Senhor, eu declaro que nós somos livres. Nós somos livres em Cristo Jesus para viver o extraordinário de Deus na nossa geração, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu lugar. Eu quero falar um pouquinho mais de Josué, né? Características de um homem e de uma mulher que conquista milagres. Então, as primeiras duas características que foi, diga, fé e visão. Agora, o que mais nós podemos aprender com Josué? Êxodo 24:13. Josué, ele era um adorador. Na verdade, eu vejo aqui na figura de Moisés uma inspiração. Quando você olha para a história de Moisés, que não é o foco nessa noite, mas você vê um homem de intimidade. Moisés subiu no monte, ficou lá 40 dias, 40 noites, falando com Deus face a face, envolvido pelo fogo, pela glória de Deus. Moisés entrava na tenda, Deus descia com fogo e glória para falar com Moisés. E Josué estava ali, irmãos, vivendo toda essa realidade espiritual. Às vezes nós queremos alcançar coisas novas, né? Pensando agora em Josué como sucessor, como alguém que tomou o cajado de alguém no mundo espiritual, mas às vezes também na nossa vida natural nós queremos conquistar um lugar maior, uma promoção, alcançar algo novo. Mas nós precisamos ter um coração como o de Josué, de aprendiz, de alguém que anda junto com aquele que sabe, que serve aquele que sabe, que aprende com aquele que sabe, para poder ser o sucessor. Não nasceu do dia para a noite, não foi assim. Ah, Deus falou, Moisés, vai lá e escolhe. Não. E eu creio que assim como foi com Josué, comigo e com você, Deus vai olhando a nossa história, as nossas decisões, as nossas atitudes diante dos grandes desafios. E aquilo que nós vamos construindo passo a passo, vai determinando o nosso futuro. Provavelmente muitas coisas que você plantou em 2023, você vai colher agora. Coisas boas, mas talvez coisas ruins. Então, o que nós fazemos hoje, as decisões que tomamos hoje, e as atitudes que temos hoje, vai determinando o nosso futuro. Às vezes nós não gostamos do que estamos vivendo hoje, mas nos esquecemos que isso foi escrito por nós, ontem, antes de ontem, o ano passado, amém? Então nós precisamos estar preparados para viver qualquer momento da nossa história, as conquistas e os desafios. Pense, queridos, no coração de Josué. Agora ele já não é mais jovem, tão jovem assim. Apesar que quando ele viu a terra e os espias, ele ainda era jovem. A palavra do Senhor diz que aquele povo andou 40 anos no deserto,
Aquela geração acima de 20 anos não entrou na terra prometida, só Josué e Calebe por causa da visão. E durante 40 anos, aquele povo sofreu no deserto. E eu te pergunto, Josué e Calebe sofreu ou não com aquele povo? Que coração é esse que suporta a injustiça? Nós não gostamos dessa pregação. Mas esse é o caráter de um homem que conquista. Pensa, Josué ia para o campo de batalha, durante os 40 anos ele era o general de guerra. Ele corria risco de vida, ele ia guerrear por um povo rebelde. Ele ia lá tomar a frente de uma guerra por um povo que estava prejudicando a vida dele. Talvez se fosse eu e você, nós íamos falar assim, que morra esse povo, porque se dependesse de mim, eu já estava lá na terra prometida, na minha propriedade, prosperando, avançando, estou aqui comendo pão e codorniza todo dia, no sol escaldante, sofrendo, gastando a minha juventude por causa desse povo. Não merece. Esse é Josué. Porque Josué já estava praticando o que Jesus ensinou. Se o teu inimigo te pedir a tua capa, dê também a tua túnica. Se pedir para andar 1 milha, ande 2. Se bater na tua face de um lado, dê a outra. Que homem é esse que suporta o deserto por 40 anos? Às vezes, querido, nós não suportamos. Uma fase ruim do nosso cônjuge, né? A gente já quer ir embora. Ai, eu nasci para ser feliz, não nasci para sofrer. Saiba que você é, Deus que sabe de todas as coisas te escolheu, porque você é o que o teu cônjuge precisa e ele é o que você precisa. Você precisa mudar a tua visão, a visão. Mas às vezes nós queremos abandonar aquilo. Às vezes nós queremos abandonar um emprego, porque vem um desafio. Ai, que injustiça, que perseguição, irmãos. Aproveita para se tornar alguém extraordinário no meio disso. Abandonar o ministério, ai, que injustiça, que perseguição. Então, alguém que vai abortando projetos no meio do caminho, não vai estar preparado para conquistar a terra, amém? Mas alguém que suporta desafios e tem uma visão ajustada. Porque Josué estava durante 40 anos. Pensa, irmãos, vamos pensar de maneira natural. Pense aí na tua roda de amigos, na tua parentela, teu primo, teu irmão, tua irmã, teus pais, pensa aí. Agora imagina essas pessoas 40 anos falando mal daquele lugar, da terra prometida, de Moisés, de Deus, ouvindo, não foi um dia. Às vezes nós aconselhamos um líder, olha, evite falar com pessoas que têm se revoltado, que está com o coração peludo, como diz a minha discípula Cleide, foge disso, não é bênção. Mas ele ia fugir para onde? Se só ele e Calebe tinham uma visão e um coração diferente, todos os amigos, todos os primos, todos os parentes, todos os colegas de ministério, todos, a Bíblia diz que eram rebeldes, todos. Isso para mim se chama santidade, aonde você consegue manter os teus olhos ajustados em Deus e não nas pessoas. Não importa, né? Eu tenho procurado tentar praticar isso. Não importa o que os outros vão fazer, vão decidir. Eu preciso me importar com aquilo que eu estou fazendo com a minha vida e com a minha fé. Aquelas pessoas morreram no deserto, mas Josué possuiu a terra. Às vezes você é tão abalado pelo que as pessoas dizem e falam, que você morre espiritualmente. E às vezes aquela pessoa se arrepende, se conserta, caminha, vence, é uma bênção. Porque Deus é Deus de perdão e misericórdia, amém? E você está morrendo. Mas nós precisamos ser como Josué e Calebe.
eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou andar com Deus. Eu vou lutar as guerras do Senhor. Eu vou viver o que Deus tem para mim. E eu vou entrar naquela terra e possuir a bênção. Amém? Uma visão, um coração ajustado. Aonde nascia tudo isso, irmãos? Estava ouvindo aquelas mensaginhas, né, do WhatsApp, que o Hélio mandou para mim. E lá, um padre estava fazendo a homilia dele. E ele estava dizendo sobre a arma mais poderosa dessa geração. Que não é, né, para resumir lá, ele foi contando toda a história legalzinho, mas qual é a arma mais poderosa dessa geração? Qual é, irmãos? Quem tem um aí para levantar e mostrar para nós? Hã? Não. Quem dera fosse a Bíblia. Quero ver um sincero aí. Qual é a arma mais poderosa para destruir a nossa fé? Isso, celular. Se a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, se o que entra pela nossa visão alimenta a nossa alma e vai determinar a nossa história, eu te pergunto, o que tem entrado pelos teus olhos? Quanto tempo você gasta com essa arma poderosa? E quanto tempo você gasta com a arma mais poderosa? Por que que Deus diz assim para Josué: seja forte e corajoso, não desanime? Porque se nós estivermos sendo alimentados só por essa terra, nós vamos cair e fraquejar. Mas se nós estivermos sendo alimentados por Deus, pela presença de Deus, então nós vamos avançar. Êxodo 24, 13. Separei 2 versículos aqui para mostrar uma outra característica de Josué. 24. Moisés e Josué, o seu auxiliar, subiu aonde, irmãos? Ao monte sagrado, ou ao monte de Deus. Aonde eles subiram? E o que Moisés falou para o restante? Então Moisés disse aos líderes: espere aqui, até que nós voltemos. Aonde você está? Você é aquele que sobe para o monte do fogo da glória? Ou você é aquele que tem esperado por aqui? Aonde nós estamos? Josué subia o monte. Quando você vai estudar, você vê que por várias vezes que Moisés estava lá, Moisés ia com Josué até certa parte do monte. Depois Josué não podia mais ir, só Moisés ia. E ele ficava ali, mas dali ele sentia, dali ele via, ele estava ali contemplando a glória de Deus. E eu tenho certeza que se Deus permitisse que ele subisse, quem crê que ele iria subir até o fim? Aonde nós estamos, irmãos? Aqueles que esperam ao pé do monte ou aquele que sobe o monte? Josué era um adorador, era um homem que tinha sede de Deus. Olha também Êxodo 33, 11. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliador de Moisés, ficava onde, irmãos? Ficava onde? Pode falar, ficava onde? Na tenda. Diga, na tenda, bem alto. Na presença. Num lugar onde Deus fala, Deus se move, Deus age. E Deus se move, Deus age lá na nossa casa, quando nós colocamos um louvor. Porque o louvor, ele é poderoso, ele penetra o mais profundo do nosso consciente, do nosso inconsciente. Deus fala quando nós abrimos a Bíblia para ler um versículo. Deus fala quando nós vamos lá na célula, quando nós viemos ao culto. Esses ambientes aonde Deus está se movendo, aonde Ele tem liberdade. Era esse lugar que Josué gostava de ficar. E eu e você gostamos de ficar aonde? Aí o culto demora demais, 2 horas. Quantas horas nós perdemos às vezes? Jogando conversas fora ou nas redes sociais.
Então, queridos, nós precisamos compreender qual é a característica de um homem que conquista, diga adorador. Outra coisa que Josué era, eu já falei, diga santidade. O que é ser santo? É ser separado. Ah, mas todo mundo faz, mas eu não. Todo mundo é rebelde, mas eu não. Todo mundo se revolta, mas eu não. Todo mundo fala mal do líder, mas eu não. Todo mundo murmura contra as coisas, mas eu não. Amém? Esse era Josué. Como eu já disse, como se manter santo, separado, num ambiente terrível, porque às vezes essa é a nossa desculpa. Ah, pastora, mas se você soubesse como é lá em casa, como é lá no meu trabalho, como é no meio da minha família, como é no meio da minha célula. Não, irmãos, decisão, diga decisão. Santidade é decisão. Seja radical. Você vê, mas eu não vejo. Você fica escutando essas coisas, eu não escuto. Porque eu tenho uma terra para conquistar e uma promessa para viver. E qualquer coisa que possa embaraçar a minha vida, eu tiro do meu caminho. Não é Deus que vai tirar. Ah, porque se Deus quisesse, Ele falaria comigo. Não, Deus não vai tirar. É você que tem que escolher. Servir a Deus, estar na tenda, estar na presença. Aonde estavam todos os outros? Que não fala aqui, nem de Arão. Mas Josué estava na presença. Aonde você vem andando, irmãos? Ai, sabe o que é, pastor? É tanto trabalho. Você sabe que quando nós servimos a Deus, em primeiro lugar, a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Nós nunca vamos ganhar de Deus, irmãos. Você quer ser próspero? Você quer ver Deus mudando a tua história? Sirva ao Senhor com intensidade, em primeiro lugar, e você vai ver Deus trabalhando por você, não você trabalhando. Amém? Estou dizendo que é para você ficar de boa, amém? Eu estou dizendo para você não trocar valores, porque Deus tem algo especial para aqueles que priorizam a sua presença. Então Josué, ele era um adorador. Josué escolheu viver em santidade. E Josué, para nós encerrarmos, era um homem de guerra. Porque às vezes nós nos esquecemos disso. O apóstolo Paulo diz assim, porque a nossa luta, a nossa guerra, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. E lá, ele diz isso em Efésios, ele diz também em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa guerra não são carnais. Diga, as minhas armas não tem aqui na terra. Não tem. Não dá para comprar. Não dá para que outra pessoa guerreie por nós. As armas da minha guerra são espirituais e poderosas em Deus. Quais são as nossas armas, irmãos? A palavra de Deus é uma espada. A palavra de Deus é um escudo. A palavra de Deus é um cinturão. Amém? O jejum é uma arma poderosa, por isso que nós vamos jejuar. Pois nós vamos colocar o banner aqui. Porque o jejum, quando os discípulos não puderam libertar aquele menino, Jesus disse o quê? Certas castas de demônios só saem com jejum e... Diga jejum. Liberta a minha vida. Jejum não muda Deus, irmãos. Jejum muda a minha vida. Jejum ajusta a minha visão. Jejum me deixa sensível ao Espírito, porque a minha carne é mortificada. Jejum não muda Deus. Jejum muda o meu coração. Mas quando nós jejuamos, nós estamos atraindo, nós estamos ficando lá, aonde Josué ficava, perto da presença de Deus.
Então, amados, quando nós temos essas características, certamente nós seremos guerreiros do Senhor. Porque um homem e uma mulher de Deus, quando ela percebe que está se levantando uma guerra, rapidamente ela parte para a guerra, para orar, jejuar, determinar a bênção do Senhor. Mas quando nós somos carnais, às vezes o diabo está lançando dardo para todo lado e você não está nem vendo. Mas quando você é espiritual, a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. Mas o homem carnal só discerne o que é natural. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Diga todas as coisas. Então, queridos, se nós queremos conquistar a bênção do Senhor, nós precisamos ser como Josué. E nós precisamos ir para a guerra, para a batalha espiritual, com as armas espirituais, da adoração, da intercessão, do jejum, da presença, da palavra. E quando nós praticarmos essas coisas, certamente Deus vai nos conduzir. É muito triste às vezes ver pessoas tão preciosas, que começaram uma jornada conosco, intensos em Deus, e ao longo da caminhada, diante das muitas lutas, das muitas guerras, quem sabe das muitas vozes, desistiram, porque não colocaram os seus olhos no Senhor, não tiveram uma visão clara do que Deus estava fazendo. Quando Josué olhava para tudo aquilo, ele enxergava Deus e uma promessa. E o restante, eu imagino, que ele pensava assim, Deus e a promessa, o restante eu vou ter que lidar. As lutas, as palavras, as complicações, as situações, nós vamos guerrear. Deus vai nos capacitar, mas eu tenho um Deus e eu tenho uma promessa. Diga, eu tenho um Deus e eu tenho uma promessa. Então seja resiliente como Josué. Quando vier uma luta, se levante em Deus. Não se prostre, se levante em Deus. Ainda que tudo à sua volta seja contrário, você pode ser diferente. Você é ungido de Deus. Ainda tudo à sua volta possa parecer que não vai dar certo, mas você sabe que com Deus, no final, vai dar certo. Porque Deus é maior nas nossas vidas. Bem, fique de pé, vamos orar agora. Tem uma canção, né, o Adriel até lembrou ontem que ele ministrou sobre batalha espiritual, que ele diz que toda vez que ele escuta essa canção, ele lembra de mim, que diz assim, é assim que eu luto as minhas guerras, parece que estou cercado, mas na verdade